Paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Aqui é o vosso irmão em Cristo, Marcos Paulo. Agradeço a todos os inscritos do canal. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Peço que compartilhe, que se inscreva no canal, compartilhe nos grupos de WhatsApp, do Facebook, do Instagram, para que Deus possa falar com mais vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 4, e versículo 8 diz assim: Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles do campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: Não sei. Acaso eu, tutor de meu irmão? Amém. Meus amados, nós vemos aqui este grande problema desde a criação do mundo. Nós vemos que um irmão acaba tirando a vida do outro. A Bíblia diz que Caim matou Abel, o levando ao campo. Consequentemente, ele esconde o corpo de seu irmão, porque Deus ali diz que o sangue clama desde a terra até o Senhor. Então nós vemos o primeiro homicídio da Bíblia. Nós vemos a primeira morte de um ser humano tirando a vida de outro. E a pergunta é esta: por quê? O que levou Caim matar Abel? O que levou um irmão matar o outro? O que levou um irmão maquinar o mal e tirar a vida do seu próprio irmão? A Bíblia Sagrada, ela revela o motivo que leva Caim a matar Abel. Vamos ler a palavra de Deus no livro do Gênesis capítulo 4, e versículo de número 3 diz assim: Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ponto. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. E ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? E por que descaiu teu semblante? Se procederes bem, não és que serás aceito? E se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então a Bíblia Sagrada diz que o primeiro ofertante, o primeiro a trazer uma oferta a Deus é Caim. Mas a Bíblia mostra a maneira que ele vai para ofertar a Deus. A maneira que ele vai para trazer uma oferta a Deus. A Bíblia diz no versículo 13: Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E nós sabemos que a oferta de Caim, ela revela o seu interior. A oferta de Caim revela o sentimento que ele tinha por Deus. A oferta de Caim revela uma expressão dele para com o Criador. A Bíblia então mostra que, ao levar a sua oferta a Deus, Deus está olhando o seu interior e a forma com que ele está executando este fim. A Bíblia diz no versículo 4: E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Veja, olha a diferença. Abel também se direciona para trazer uma oferta a Deus. Mas a Bíblia também revela o que Abel tinha no seu interior por Deus. O que Abel sentia por Deus. Qual era o sentimento que movia Abel em trazer uma oferta a Deus. A Bíblia Sagrada diz que de Caim ele trouxe dos frutos da terra. Ou seja, nós vemos que Caim, ele não se preocupa com o que vai entregar para Deus. Caim, ele não se preocupa em trazer das primícias a Deus. Caim, ele não se preocupa em trazer do melhor para Deus. E todas estas coisas que eu acabo de falar
revela o que ele sentia em relação a Deus. Aleluia. Então, o que nós podemos entender? Nós podemos entender que a oferta revela o sentimento do ofertante. A oferta revela o que realmente o ofertante está demonstrando para Deus. A Bíblia diz que Abel, quando ele vai ofertar a Deus, ele pega os primeiros do seu rebanho e diz a Bíblia que ele oferece a Deus o seu sacrifício e sacrifício também com a gordura. A gordura, ela simboliza todo o sentimento, toda a expressão de amor, toda a expressão de gratidão a Deus. E a Bíblia diz que quando, em 1 João, lá no capítulo 3, no versículo 12, ela mostra que a oferta de Abel, ela foi feita com fé, e a oferta de Caim, ela foi feita sem fé. Ou seja, o que significa uma oferta com fé? Fé é aquilo que une o ser humano a Deus. Fé é aquilo que traz uma intimidade, uma aproximação do ser humano a Deus. Fé significa também a pessoa crer naquilo que é invisível. E é isto que exatamente que Abel tinha. Ele tinha fé. E o autor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então veja, Caim, ele mostra desprezo pelo Criador. Ele mostra desdém pelo Criador. Quando ele traz a sua oferta dos frutos da terra, ele não traz o melhor. Por quê? Porque ele não queria agradá-lo. Ele não queria fazer com que Deus se sentisse, vamos dizer assim, um sentimento de amor por ele. Não, ele simplesmente trouxe dos frutos da terra uma oferta ao Senhor. E isso demonstrou então desprezo, demonstrou falta de unidade, demonstrou falta de reconhecimento, demonstrou falta de honra. Ele não estava honrando a Deus com aquilo que ele recebera de Deus, pois toda a criação pertence a Deus, toda a criação foi Deus que criou. Tudo que existia na terra que Caim, ele era lavrador, pertencia a Deus. E é Deus que dava o crescimento da sua plantação e da sua vegetação. Então nós entendemos que ele expressa o seu sentimento a Deus. E diz o texto que Deus rejeita a oferta de Caim e rejeita também a Caim. Por quê? Porque a oferta revela como é o ofertante. Então nós vemos que Abel, ele aceita a sua oferta e também Abel é aceito por Deus, porque ele demonstra amor, ele demonstra fé, ele demonstra confiança, ele demonstra que está honrando a Deus, ele demonstra que eles têm o seu coração voltado para Deus, unido a Deus. Ele quer honrar o Criador, porque ele sabe que a primícia do seu gado vinha também do Criador, vinha também de Deus. Então nós vemos aqui duas coisas distintas. Nós vemos alguém ofertando sem fé e nós vemos alguém ofertando com fé. Nós vemos alguém ofertando honrando a Deus e nós vemos alguém ofertando e não honrando a Deus. Nós vemos alguém ofertando e demonstrando amor por Deus e vemos também alguém ofertando e demonstrando desprezo a Deus. Duas coisas distintas. E a Bíblia diz que quando Deus vai examinar a oferta e o ofertante, Deus demonstra que se agradou de Abel. E Caim, vendo isto, contemplando isso, a Bíblia diz que Caim, ele se irou no seu coração. Agora perceba uma coisa, como que pode alguém que está ofertando a Deus alguma coisa de forma natural, sem querer agradar a Deus, sem querer fazer algo que comovesse o coração de Deus, sem fazer algo por fé, sem fazer algo por reconhecimento, sem fazer algo para querer honrar a Deus, vai querer ser aceito. Então nós vemos que quando Caim se ira, ele se ira de forma injusta, ele se ira de forma errada. Por quê? Porque a justiça não está sendo aplicada sobre o seu coração. A Bíblia diz que quando Abel, ele oferta a Deus, tanto a sua oferta como eles são aceitos. E isso provocou uma indignação no coração de Caim. Caim, então, ele não traz das primícias a Deus.
A Bíblia diz que Caim ele era propenso, ele tinha uma inclinação para o mal. Caim ele tinha uma inclinação para a ira. Caim ele tinha uma inclinação para o ódio. Caim ele tinha uma inclinação para poder ter um coração maligno, perverso. E Deus, sabendo disso de forma antecipada, Deus, quando vai tratar este assunto com Caim, Deus então diz para ele, ao passo que Caim da sua oferta não se agradou, versículo 5, pois sobremaneira Caim descaiu-lhe o semblante. Versículo 6, então lhe disse o Senhor, escute agora, por que andastes irado? Por que descaiu o teu semblante? Veja, Deus quer tratar o problema do coração de Caim. Caim está irado. Caim está com o semblante descaído. Por quê? Porque ele não foi aceito por Deus. A sua oferta não foi aceita por Deus. E Deus no versículo 7 continua dizendo, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus está dizendo para ele, olha, você procedeu mal diante de mim e eu não vou aprovar. Agora, se você proceder bem, com certeza eu vou receber a sua oferta e vou me agradar de ti. Mas Deus continua, porque Deus conhece o coração de Caim e Deus continua dizendo, eis que se procederes mal, o pecado jaz à porta, e o desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que significa dizer isto? Significa que este pecado já estava dentro do coração de Caim. E Deus está dizendo, eis que o pecado jaz à porta, ou seja, está perto para sair do teu coração este pecado. O pecado está dentro de ti. Esta ira, este ódio, esta raiva está pronto para ser colocada para fora. E Deus está dizendo, esse desejo ele é contra ti, mas você pode dominá-lo, você pode controlar esse desejo de ira, de ódio e de perversidade contra o seu irmão Abel. Após Deus falar com Caim, após Deus mostrar o que Caim deveria de fazer para ser aceito por Deus, o que Caim deveria de fazer para não cometer um assassinato, a Bíblia diz no versículo 8, disse Caim a Abel, escute agora a narrativa, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Então, o que nós podemos ver aqui? A astúcia já tinha tomado conta da mente, do coração, do pensamento, do espírito de Caim. Caim decidiu no seu coração dar fim à vida de Abel. Caim decidiu no seu coração matar o seu irmão. Qual era o motivo? O motivo, meus amados, é que ele não conseguiu agradar a Deus porque deu a Deus o que não era agradável. O motivo é que a sua inclinação era má. O motivo, a Bíblia diz em 1 João 3,12, que as suas obras eram más. Como que alguém, tendo obras más, tendo um coração mau, tendo um coração que pervertido, um coração que maquina o mal, um coração que projeta o mal, um coração que sempre é inclinado para cometer obras más, vai conseguir agradar a Deus? De forma nenhuma. Deus, ele é imparcial. Deus, meus amados, quando ele resolve se agradar, é porque essa pessoa fez de forma correta, essa pessoa fez de todo o coração, essa pessoa fez com o coração voluntário, sem pressão, sem ser empurrada a fazer, ela fez porque o ama, ela fez porque tem fé. Caim fez tudo ao contrário e queria ser aceito, e quando não foi e viu seu irmão sendo aceito, então ele se indigna contra o seu irmão, ao invés de se indignar contra Deus que examinou a oferta e examinou os ofertantes. Não, ele se ira contra o seu irmão. A Bíblia diz então que ele usa de astúcia e convida seu irmão para ir para o campo. Assim é a maldade humana, assim é o coração humano. Quando a pessoa não tem esse sentimento de amar a Deus, quando uma pessoa quer ofertar ou fazer alguma coisa para Deus de qualquer maneira, de qualquer forma, sem ter um relacionamento profundo com Deus, quando ela vê que Deus o reprova, quando ela vê que Deus não se agrada, quando ela vê que Deus não aplaude ela, e ela percebe que Deus recebeu de alguém uma oferta, recebeu um culto, recebeu uma adoração, quando ela percebe que alguém foi aceito por Deus, então brota nela esse sentimento.
E aí começa, meus amados, a ira tomar conta do coração. E aqui nós vemos um irmão irado contra o outro. Aqui nós vemos um irmão com ódio contra o outro. Aqui nós vemos um irmão maquinando contra o outro. Um irmão na inocência e um irmão na maldade. Um irmão agradando a Deus, um irmão desagradando a Deus. Um irmão na posição de Deus, o outro irmão na posição do mal. E agora o conflito está formado. Abel não sabia o que iria acontecer, mas Deus já sabia. Deus estava vendo todos os acontecimentos internos do coração de Caim. E a Bíblia diz então que ele leva o seu irmão para o campo. E estando no campo, diz o texto, que Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Glória a Deus. Ele mata o seu irmão. Ele assassina o seu irmão. O primeiro assassino do mundo é Caim. E por que ele assassina? A Bíblia diz em 1 João, vamos ler o texto, 1 João, no capítulo de número 3, primeira Epístola Universal de João, no capítulo de número 3 e no versículo 12, olha o que diz o texto, diz assim: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. Por que o assassinou? Olha a pergunta de João, o porquê que ele assassinou o seu irmão. E agora chega a resposta, porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Este é o motivo que há muita confusão na igreja. Esse é o motivo que há muita disputa na igreja. Esse é o motivo que há muita divisão na igreja, ciúmes na igreja, problemas na igreja. É porque um dos irmãos, as suas obras são más e outras são justas. E aí, meus amados, quem está nas trevas não consegue enxergar direito. A sua visão é embaraçada. E quando alguém está nas trevas e quer fazer alguma coisa para Deus, a Bíblia Sagrada diz que as suas obras, elas são más. E quem é que direciona alguém que está nas trevas? A Bíblia diz no versículo 12, não segundo Caim, que era do maligno. O diabo trabalha nas trevas. O diabo trabalha por meio da escuridão. Treva na Bíblia também significa falta de conhecimento divino, falta de conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus traz luz divina. Aleluia! E é isto, meus queridos, que está acontecendo. Tem muitos Abel por aí tentando matar os Caim. Tem muitos Abel por aí que quando vão fazer alguma coisa para Deus, faz de qualquer forma, de qualquer maneira. Não querem honrá-lo, não querem que Deus seja honrado por meio daquilo que estão fazendo. Não querem que Deus ele receba uma oferta que seja das primícias. Aleluia! Uma coisa que venha agradar o coração de Deus, não. Eles fazem de qualquer forma, eles fazem de qualquer maneira, não querem agradar a Deus, não querem honrar a Deus, não fazem por fé, fazem muitas vezes porque a igreja pede, fazem muitas vezes porque vê alguém fazendo, fazem muitas vezes porque vê a igreja fazendo, não que isso parta do seu interior para Deus, não que isso parta do seu coração para Deus, e Deus o que Ele requer é que venhamos fazer as coisas para Deus de coração e com amor. Aleluia. A Bíblia diz que Abel era justo. E o que é ser justo no contexto do Gênesis? Ser justo é dar para Deus aquilo que Deus merece. Isso é justiça. Isso é ser justo. E a Bíblia diz que Abel era justo. João diz que Abel era justo. Por quê? Porque ele deu das primícias do seu rebanho ao Senhor. E é isso que significa reconhecer Deus. Ele reconhecia Deus ao ponto de dar o melhor ao Senhor. Escute, não seja que nem Caim, do maligno. Não seja que nem Caim, um coração cheio de ira, cheio de ódio, cheio de maldade. Não seja que nem Caim, propenso para querer prejudicar o teu irmão, para querer derrubar, destruir o teu irmão. Não deixe Satanás conduzir a tua mente, conduzir as tuas palavras, conduzir o teu coração,
para se levantar contra o teu irmão em defamação, em calúnia, tentando fazer com que teu irmão seja morto espiritualmente e se afaste de Deus, ou que seja morto de verdade para você tomar o lugar dele. Não, Deus não aceita o que Caim faz, Deus só aceita aquilo que Abel apresenta a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus merece o melhor. As obras de Caim são más. O pensamento de Caim é mau. A inclinação do coração é má. A Bíblia diz que ele tinha um coração maligno. Não era simplesmente o diabo, não. Mas era maligno o seu coração. E o que isso significa? Significa um coração perverso, um coração ruim, um coração amargo e um coração mau. A Bíblia diz em João, no capítulo 8, deixa eu ler rapidamente para encerrar, para não ficar muito extenso o vídeo. João capítulo 8. Olha que nós vemos essa repetição no Evangelho de João. Jesus falando para com as autoridades de Israel. João no capítulo 8, versículo de número 44, diz assim: Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Então veja, Jesus está trazendo o primeiro pecado cometido, o segundo, melhor dizendo, o pecado cometido desde a criação do mundo. Porque ele diz assim: vós tem por pai o diabo, querer satisfazer os desejos. Ele foi homicida. O primeiro homicida do mundo foi Caim. E Jesus está dizendo que eles eram filhos de Caim, filhos do diabo, filhos do maligno. Por quê? Porque estavam querendo realizar os desejos do coração de Satanás. Aleluia, glória a Deus. Então, quando alguém se inclina para estas obras, matar, perseguir, caluniar, defamar, contender, dividir, são os desejos de Satanás agindo no coração do crente. Aleluia. Glória a Deus. Por isso temos que pedir misericórdia para Deus. Temos que clamar a Deus. Temos que jejuar a Deus. O jejum faz com que Deus nos liberte desses sentimentos do diabo. O jejum faz com que Deus destrua com a ira, com o ódio, com a mágoa, com o rancor que sentimos muitas vezes quando somos injuriados, quando somos afrontados. Deus precisa entrar dentro do nosso coração e destruir este sentimento perverso, esse sentimento maligno. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que lutar contra esta natureza, contra esses desejos. Desejos, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Coisas malignas, perversas, que está tipificando Caim. Caim era do mal. Caim, a sua inclinação era maligna, era perversa. Mas a natureza de Deus não é essa. A natureza de Deus é amor. Quando nós nascemos de novo, recebemos a natureza de Deus, recebemos a semente de Deus, e essa semente, ela vai crescer e nos levar e nos impulsionar a ter amor, a ter paz, a ter alegria, a ter gozo no Espírito Santo, a ter comunhão com os irmãos, a amar os irmãos, a suportar os irmãos, a amar a Deus, a respeitar a Deus. É isto que faz a semente de Cristo no coração do crente. É claro que somos falhos, ainda que erramos, mas a semente divina que está em nós nos inclina para o bem, nos leva para o bem e nos direciona para o caminho da vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Por isso, lute sempre, não desista, combata contra a natureza de Caim.
Combata contra os desejos de Caim, aleluia. Não deixe que esse mal te vença, mas vença este mal com o bem. Se inclina para as coisas de Deus, se inclina para as coisas do Espírito Santo, e Deus com certeza matará os desejos de Caim dentro do teu coração. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu lar, a tua família, o teu ministério. Escute esta palavra. Deixe Deus agir no teu interior por meio desta palavra. Aleluia. Mas não deixe a natureza de Caim predominar sobre a tua vida. Seja um Abel na presença de Deus e na presença dos teus irmãos. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus e a comunhão de seu Filho esteja em nosso coração. Se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa os seus comentários. Compartilhe esse vídeo. E que Deus os abençoe.